noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E eu gostaria de estar fazendo uma breve reflexão que diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esses dias eu estava lendo meu devocional e uma frase me chamou muito a atenção, que muitos de nossos medos são alimentados pelo fato de não conhecermos quão grande e poderoso é Deus. Ele é o Criador do universo, o Deus do impossível, que age em favor do povo escolhido. E somos o povo escolhido. Deus tem cuidado de nós todos os dias. Mas na adolescência a gente tem muitos medos, medos do novo, medo do futuro, medo das coisas que ainda vão acontecer. E às vezes a gente sofre por antecedência porque chega na hora e nem é tudo isso. Deus tem cuidado dos nossos dias, mesmo nesse cenário que estamos vivendo, que é a pandemia, de não saber o amanhã. Deus tem cuidado de nós. E eu queria estar lendo também Filipenses 6:7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ali diz que Deus está guardando o nosso coração e a vossa mente. Então, diz também que Deus está cuidando do nosso futuro, Ele sabe o que vai acontecer, Ele tem nas mãos dele a nossa vida. Então, descanse em Deus, coloca toda a ansiedade, entrega tudo que vai acontecer nas mãos dele. E que mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio do não saber o que vai acontecer amanhã, pra gente orar, pra gente ler mais a Bíblia e entregar tudo isso, que isso não nos paralise. Agora eu gostaria de estar te convidando para estarmos adorando ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória quis em ti se revelar.
grande que tu é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Olá, pessoal! Vamos então agora para a nossa palavra. Eu queria falar com vocês sobre algo que está lá em Mateus 15, dos versículos 1 ao 20. Continuando ainda o tema que a gente tem falado sobre parábolas, esse capítulo em si não tem o título de uma parábola, mas ao longo dos acontecimentos ali no capítulo, Jesus traz uma parábola para ensinar algo aos discípulos. Tanto é que lá no versículo 15, Pedro pede a Jesus que ele explique essa parábola a eles. Antes da gente ler o capítulo em si, eu queria só que a gente entendesse quem são os personagens que estão nessa história. Ao longo do capítulo a gente vê Jesus, os seus discípulos, que são os seus seguidores, e tem também ali os fariseus e escribas. Quem são essas pessoas, esses grupos de pessoas? Bom, hoje, no nosso contexto aqui do Brasil, em geral, qualquer pessoa que saiba ler, com raras exceções, tá, pessoal? Qualquer pessoa tem acesso à Bíblia, né? Consegue ler a palavra de Deus e ter acesso a essa palavra de Deus. Antigamente não era assim. Antigamente poucas pessoas tinham acesso às leis de Moisés, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia nossa de hoje. E por isso tinham os estudiosos, aqueles que estudavam, que copiavam as leis de Moisés, que liam essas leis para o povo aprender e também que interpretavam essas leis. Normalmente eles sabiam essas leis todas de cor. Então, o primeiro grupo são os escribas, que tinham isso como profissão. Eles copiavam e liam as leis para o povo judeu. E tem também o grupo dos fariseus, que já era um partido religioso. Eles defendiam a pureza da cultura judaica e eram completamente contra a influência de qualquer cultura estrangeira. Então, o que esses dois grupos têm em comum? Tanto os escribas quanto os fariseus, eles eram grandes conhecedores das leis de Moisés. Mas eles não só conheciam as leis, como eles interpretavam as leis. E quando eles interpretavam as leis, eles criavam ritos religiosos, que a gente vai ver ali no texto como tradição dos anciãos. Ou seja, eles tinham as leis de Moisés e eles também tinham as regras criadas por eles para dizer como os judeus deveriam se comportar. Então vamos pensar o seguinte: Jesus, os fariseus e escribas estavam seguindo Jesus para entender quem era esse homem, quem era esse fenômeno, essa pessoa que fazia milagres. Será que ele vinha realmente de Deus? Os fariseus e escribas se perguntavam isso, porque era algo contraditório para esses grupos. Ao mesmo tempo que Jesus fazia milagres, né, o que nos faz acreditar que ele realmente vinha da parte de Deus, Jesus não cumpria aqueles rituais religiosos que os escribas e fariseus ditavam. Como, por exemplo, Jesus andava com pessoas consideradas impuras para eles. Jesus não guardava o sábado, tanto é que ele chegou a curar no sábado. E Jesus também não lavava as mãos para comer, que é o exemplo que a gente vai ver aqui no texto. Então vamos lá ler o capítulo. Se vocês quiserem acompanhar comigo, lá em Mateus 15, vamos começar no versículo 1, diz assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: Honre o seu pai e a sua mãe,
E quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse... Bom, vou parar aqui por enquanto, para a gente começar a explicar esse texto. O texto então começa com uma pergunta dos escribas e fariseus a Jesus. E não só nesse texto aqui, mas o que eles estavam tentando fazer eram sempre provocar Jesus, tentando desacreditar a autoridade de Jesus diante do povo judeu, alegando que Jesus estaria descumprindo as leis de Moisés. Então, o que os fariseus questionam Jesus é: por que os discípulos de você, Jesus, estão comendo sem lavar as mãos? E quando eles questionam isso, eles não estão simplesmente pensando em uma questão de higiene, mas eles estão pensando na questão de um ritual de purificação. Porque para eles, qualquer contato que eles tivessem com, mesmo que fosse uma poeirinha de nada, que eles tivessem um contato com um pagão, com aqueles que não seguiam as leis, isso tornaria eles impuros, né? Seria como se fosse um pecado. Por isso eles estavam questionando Jesus sobre lavar as mãos. E é interessante que Jesus, ao invés de responder a pergunta, ele traz uma pergunta de volta. E a pergunta é: por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E aí a gente percebe que são duas coisas diferentes. Os fariseus estavam perguntando por que os discípulos estavam descumprindo a tradição deles, né? Os ritos religiosos, aqueles deveres que eles instituíram como homens. E Jesus está perguntando por que eles estão descumprindo a lei de Moisés, o mandamento de Deus. E aí, inclusive, Jesus vem com um exemplo falando sobre honrar pai e mãe. E para a gente entender um pouquinho do contexto do que ele está dizendo aqui, naquela época, o que acontecia era que se alguém quisesse se livrar do compromisso, da responsabilidade de cuidar dos seus pais quando eles estivessem idosos, essa pessoa poderia pegar os seus bens, o seu dinheiro, fazer uma falsa declaração de que aqueles bens, aquele dinheiro era do templo, ou seja, seria como se a pessoa tivesse feito uma oferta ao Senhor, né, doado aqueles seus bens, e aí ela ficaria isenta da responsabilidade de cuidar dos seus pais. E aí, depois que os seus pais morressem, essa pessoa pegava os seus bens de volta do templo. Ou seja, eles estavam dando um jeitinho para poder, na verdade, descumprir a lei do Senhor, né? Alegando estar fazendo aquilo em nome de Deus, né? Como se eles estivessem fazendo uma oferta ao Senhor. Então, pensando nisso, eu queria trazer para a gente um primeiro alerta. Esses grupos de pessoas, eles estavam interpretando as leis de Moisés, e quando eles fizeram isso, na verdade, eles estavam se afastando daquilo que realmente seria o mandamento de Deus, né? Eles estavam, a partir da interpretação deles, eles criaram rituais religiosos que, na verdade, estavam indo contra a lei do Senhor. Então, isso nos faz pensar que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem extraído da palavra do Senhor, né? Como a gente tem extraído isso da palavra de Deus. Às vezes a gente pode pegar um versículo solto da Bíblia, interpretar completamente fora de um contexto
E isso nos faz interpretar de uma maneira muito errada, né? E isso faz, às vezes, a gente agir de maneira contrária à palavra do Senhor. Então é a primeira coisa para a gente pensar e cuidar. Da gente sempre ler e estudar a palavra de uma maneira completa, né? Sempre buscando os contextos, entendendo o que o Senhor realmente tá dizendo a nós. Bom, e lá no capítulo 7, Deus chama esses grupos de hipócritas. O que é uma hipocrisia? É uma falsidade. E ele chama eles de hipócritas, dizendo o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles estavam dizendo, eles estavam tendo rituais que teoricamente seriam coisas que agradariam ao Senhor, mas no fundo a intenção do coração deles não estava de acordo com o Senhor, né? Eles estavam fazendo aquilo simplesmente para se exibir, ou enfim, aquilo não estava trazendo eles para perto do Senhor. E será que a gente pode pensar isso no nosso dia a dia? A gente canta muito, por exemplo, sobre a bondade do Senhor, mas no nosso dia a dia, será que o nosso coração está entendendo realmente essa bondade do Senhor? Ou será que a gente está vivendo murmurando, né? Questionando, que seria de certa forma questionando essa bondade de Deus, né? A gente às vezes diz cristão, vem à igreja, mas as nossas atitudes do dia a dia, será que estão realmente coerentes com isso que a gente diz ser? A gente precisa pensar sobre isso. O fato da gente seguir rituais religiosos não nos santifica. E a gente vai entender isso agora chegando exatamente na parábola. Então vamos lá continuar lendo a partir do versículo 10. Diz assim: e convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Bom, então, o que Jesus começa ali dizendo é que a comida, ali no contexto, né, o que ele estava querendo dizer, que a comida que não foi preparada segundo os rituais daqueles grupos, não era exatamente isso que contaminava a pessoa, mas sim o que estava no coração dela, o que saía pela boca. Ou seja, o que está no nosso coração é a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades. Era isso que contaminaria a pessoa, é isso que contamina a pessoa ainda nos dias de hoje. O pecado começa na nossa mente e depois ele se transforma em ação. Por isso a gente tem que cuidar o que está no nosso coração. Por isso Jesus está dizendo que é isso que, isso que nos contamina, que é o que está no nosso interior, não o que vem de fora para dentro. Não são os rituais, o fato de não seguir os rituais religiosos que vai nos contaminar, mas é aquilo que está dentro de nós. E por isso também a gente tem que cuidar aquilo que está alimentando o nosso coração.
que são as coisas que a gente tem visto, ouvido, lido. E por isso também a gente tem que sempre pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, para a gente entender quais são as intenções que estão lá no nosso coração, se realmente agradam ao Senhor. Então, trazendo para a nossa vida, a conclusão que a gente chega é que as nossas atitudes, né, esses atos religiosos, o que a gente faz dizendo como cristãos, isso só tem valor se realmente tiver de acordo com a palavra do Senhor e se a intenção do nosso coração seja realmente agradar ao Senhor. A transformação do nosso ser começa de dentro para fora. Ou seja, o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos leva ao arrependimento, que gera obediência, e isso, como consequência, gera atitudes que agradam ao Senhor. Então, o que eu queria falar para vocês é que a gente possa pensar o que a gente tem feito, como a gente tem agido, que a gente pare talvez de agir, de tentar fazer a coisa certa, simplesmente porque nós coordenadores, porque os pais de vocês estão dizendo isso aqui é o correto a fazer. Que vocês possam parar, refletir, buscar do Senhor, ler a palavra, procurar entender a palavra do Senhor e também pedir a Deus para que Ele possa transformar e moldar o seu coração, de maneira que você possa entender por que você está agindo dessa forma, por que você está tomando certa atitude, certa ou errada, né? Que seja realmente para agradar o Senhor, não para agradar as pessoas que estão te vendo, né? Que a intenção do seu coração esteja correta e isso possa realmente te trazer para perto do Senhor. Amém? Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu
esteja, mas declare isso. Em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça, Declare isso pro Senhor. e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, Declare. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Comece a declarar isso pro Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso com a sua alma. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso com o teu espírito. Em teus braços é o meu descanso. 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 Talvez a circunstância da sua vida não está conforme talvez você está esperando neste momento. Mas o Senhor tem algo para você nesse dia. O Senhor tem algo para você. Coloque a mão no seu coração e declare essas palavras que são proféticas. Declare essas palavras que podem sair de dentro do seu coração, por mais que as circunstâncias estejam totalmente adversas. Mas o Senhor realmente quer ser o seu descanso. Então, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, comece a declarar profeticamente. Comece a declarar profeticamente, mesmo não vendo as circunstâncias, mas declare isso mais uma vez.